Bom dia a todos do Brasil, boa tarde a todos aí que nos assistem, que participam aqui de Portugal. Eu sou a Raelise e vou conduzir a sessão de cooperação de hoje. A gente tem a participação do município de Guimarães, Portugal, e do município de Goiás, aqui do Brasil. Então, para iniciar, eu já gostaria que o pessoal de Guimarães se apresentasse, por favor, nome, cargo. Olá, bom dia para os colegas do Brasil e boa tarde para os de Portugal. O meu nome é Marta Mota Pregos, estou a chefiar a Divisão de Desenvolvimento Económico. E bom dia para o Brasil e boa tarde para Portugal. O meu nome é Ricardo Machado, estou a chefiar a Divisão de Sistemas Inteligentes e de Informação do município de Guimarães. E hoje estamos aqui para apresentar no contexto do primeiro cluster, exatamente Desenvolvimento Económico e Inovação. Certo, muito obrigada. E o pessoal de Goiás, por favor, se apresentem. Boa tarde aos amigos de Portugal, de Guimarães, e um bom dia aos brasileiros aqui, a Raelise aqui da CNM. Cumprimento aí a Holanda Aquino, nossa secretária da Mulher, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos da Prefeitura de Goiás, e cumprimento também aqui o Renan, nosso diretor do Gabinete do Planejamento. E cumprimento a todos presentes aqui nesta sala. Vejo que tem mais pessoas. Certo, obrigada. Então, já dando início, né, para não tomar muito do tempo aí que a gente tem previsto, eu já vou pedir para vocês aí do município de Guimarães começarem sua apresentação. Eu só peço a gentileza de vocês não falarem muito rápido, porque, né, para a gente fica um pouquinho difícil de entender. Então, falarem um pouquinho mais devagar, que aí dá tudo certo. Ora, vamos partilhar. Dizer que, como vocês tinham dado a liberdade de podermos convidar outros elementos, temos também presentes a diretora do departamento, a doutora Anabela Lima, que está aqui connosco, e também o adjunto desta área ao presidente, o doutor Flávio, e por isso hoje temos uma equipa mais extensa aqui junto deste grupo. Boa tarde a todos. Conseguem ver a apresentação? Sim, Conseguem? Ótimo. Pronto, antes de mais, dizer que tem sido um prazer fazer parte deste grupo e de assistir às partilhas. Hoje chegou a nossa vez. E por isso, como eu tinha dito, Guimarães hoje irá apresentar no âmbito do Cluster de Desenvolvimento Económico e Inovação, e vamos apresentar dois projetos. O Setup Industry, que é um programa de aceleração de ideias e incubação industrial, que será apresentado por mim, e o LIA, o Laboratório de Inovação e Interpretação Urbana, que será apresentado pelo meu colega Ricardo Machado. Como eu estava a dizer, o Setup Industry é então um programa de incubação industrial e surge exatamente da cooperação entre duas entidades. O município de Guimarães, através de dois projetos que são geridos por esta divisão, que é o Setup Guimarães, que é a rede de incubação municipal, e o Guimarães Marca, que é um projeto de marketing territorial e que eu vou pormenorizar um bocadinho mais à frente. E a Tecminho é uma interface da Universidade do Minho e é a interface académica mais antiga do país. E desta cooperação surge então este projeto. Mas, para percebermos então as raízes deste projeto que vou apresentar, muito brevemente vou enquadrar aquilo que é o Setup Guimarães. Como eu estava a referir, é um projeto de incubação industrial que é assente em 3 eixos estratégicos, um de área tecnológica, um de área criativa e um de área industrial. O da área tecnológica designado pelo Tech Park, o da área criativa LabPac e agora o Setup Industry nesta nova área industrial. Só para terem noção, nós temos cerca de 1000 metros quadrados para incubação, já apoiamos mais de 65 startups, temos uma vasta rede de mentores, vários parceiros e parques e temos realizado dezenas de eventos de formação e networking.
Só para terem noção, aqui parte da nossa equipa de mentores, ou seja, além da nossa equipa de gestão municipal que apoia estas startups, temos realmente uma rede de mentores que apoiam todos estes projetos nas áreas da tecnologia, inteligência artificial, sustentabilidade, fiscalidade, apoio jurídico, marketing, moda, sei lá, imensos. Eu julgo que aqui os colegas portugueses poderão reconhecer à partida aqui o Manuel Serrão, a Cátia Xiomara, que estão mais nas vertentes da moda, mas temos aqui muitas outras áreas, nomeadamente algumas pessoas da Universidade do Minho e outros centros de conhecimento. Para agora também apresentar um bocadinho este conceito do Guimarães Marca. O que é o Guimarães Marca? É uma ideia que surge em conciliar dois fatores-chave aqui do território. Por um lado, o posicionamento da cidade nacional e internacionalmente, ou principalmente, desde a classificação como património do seu centro histórico, como património da humanidade pela Unesco em 2001 e da realização da Capital Europeia da Cultura em 2021. Isto numa vertente mais patrimonial e, por outro, percebermos que somos uma das sub-regiões mais industrializadas e exportadoras do país. Só para terem noção, a atividade, a indústria transformadora tem um peso de mais de 50% na economia concelhia. E percebemos também que, apesar destas empresas exportarem para todo o mundo e produtos de alta qualidade, elas tinham um funcionamento muito isolado, individual. Também porque, e como vocês também vão perceber mais à frente, o nosso tecido empresarial é muito alicerçado em empresas familiares, com tudo de positivo e menos positivo que isso acarreta. Desta forma, nasce então Guimarães Marca, que é um projeto municipal de marketing territorial, que promove essencialmente os vetores económicos e culturais da cidade, ao nível nacional e internacional. E por isso conseguimos perceber que se conseguimos exportar a nossa imagem através do nosso património cultural, porque não também exportar esta boa imagem através da nossa imagem industrial. Para isso, o que é que foi necessário? Foi necessário criar uma comunidade. Para terem noção, neste momento contamos com mais de 70 empresas concelhias e desenvolver uma entidade própria que depois se manifestou num selo de excelência que é atribuído a estas empresas e que é depois também disseminado pelas suas ações nacionais e internacionais. Ou seja, todos nós passamos a ser embaixadores uns dos outros e do nosso território. Esta é a gênese do Guimarães Marca. Desde 2015 que o Guimarães Marca tem desenvolvido um conjunto de ações e estratégias inovadoras e tem vindo a atuar entre aquilo que são os atributos, por um lado, da região e o reconhecimento também das necessidades e dos interesses dos stakeholders económicos, com o objetivo de contribuirmos ativamente para o aumento da nossa competitividade regional. Um desses projetos dos quais eu vos queria falar é o I9G. Como é que nasce o I9G neste contexto de apoiar estas empresas Guimarães Marca? Foi exatamente neste contexto de transição para uma indústria 4.0 e também uma sociedade 5.0, como já falamos. Surge então este projeto, que é um projeto de inovação e desenvolvimento empresarial desenhada para o crescimento e para a instalação de novas empresas no nosso município. Visa principalmente a transferência do conhecimento crítico que é produzido nos nossos centros de conhecimento exatamente para o tecido empresarial, ou seja, percebemos que existia aqui um gap muito grande entre aquilo que era produzido dentro das empresas e aquilo que era produzido nos centros de conhecimento. E por isso esta relação, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, temos aqui o projeto, não é, que é o I9G e que tenta exatamente conciliar tudo isto, tendo a gestão local como interlocutora e gestora do projeto e conciliando o diálogo entre os centros do conhecimento e este tecido empresarial. Por isso, nós assumimos que o foco da competitividade e desenvolvimento sustentável encontra-se no conhecimento e, consequentemente, nos recursos altamente qualificados. Por isso, com este projeto, o que é que o município pretende? Pretende aumentar a capacidade organizacional e o conhecimento das suas empresas, contribuir para a concretização
de um dos objetivos estratégicos da autarquia, que é a criação de emprego altamente qualificado e, acima de tudo, atrair e fixar novos talentos na região. Foi uma das grandes dificuldades que temos tido ao longo dos tempos, que é, temos cá as empresas, temos cá os centros de conhecimento, a Universidade do Minho, mas depois temos alguma dificuldade em atrair e não só tanto atrair, mas principalmente reter no território estes talentos. Por isso, muito resumidamente, o projeto pretende dotar estas empresas com um conjunto de competências críticas que lhes permita desenvolver novos produtos, novos serviços e reforçar o seu valor para a economia nacional. Porquê? O que é que nós constatamos também? Que, uma vez que a maioria das nossas empresas trabalha muito em private label, elas produzem bons produtos, mas depois têm dificuldades em criar novos produtos e criar novas patentes. E por isso, aquilo que é produzido cá a 10 é vendido lá fora a 100. E não retemos esse valor cá. Isso é crucial. E por isso, esse é também um dos grandes objetivos deste projeto. Por isso, desta forma, achamos que vamos conseguir tornar a nossa economia mais competitiva e capaz de suportar aquilo que todos nós desejamos enquanto município, que é que as empresas consigam suportar melhores salários e melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores. Tudo isto é um processo, como vocês podem calcular, algo complexo, e é preciso começar por saber o estado da arte das empresas, e foi isso que nós começamos por fazer. Numa primeira fase, estamos neste momento a trabalhar aquilo que é o diagnóstico e o estado da arte de todas estas empresas, em parceria, uma vez mais, com a Tecminho, com o objetivo, então, de impulsionar a transição digital destas empresas. Por isso, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a monitorizar, numa primeira fase, aquilo que são os projetos já implementados e a tentar promover estratégias inovadoras para que possam avançar com outro tipo de projetos, quer seja na área da indústria 4.0, na robotização, a internet das coisas, todas estas áreas. E para isso é necessário fazer aqui um acompanhamento constante, ouvir da parte delas como é que elas se veem, para depois nós numa segunda fase conseguirmos apresentar um diagnóstico com base naquilo que elas disseram, daquilo que nós observamos, daquilo que elas realmente são, e apontar aqui vários caminhos, quer seja conjuntamente com outras empresas, quer seja então também através das várias estruturas das universidades e dos centros de conhecimento. Isto são algumas imagens para que vocês possam ver. Isto dá trabalho, dá muito trabalho, mas é bom, é muito bom conhecermos o nosso tecido empresarial de perto. Isto são algumas fotos da nossa equipa, das nossas visitas presenciais, daquilo que temos feito no âmbito deste projeto, e foi aqui que começamos a perceber que tínhamos tudo no nosso ecossistema para criar aqui um projeto de incubação industrial. Por um lado, nós já geríamos aqui a nossa rede de incubação na área criativa e na área tecnológica, e percebemos que tínhamos aqui um conjunto de empresas identificadas, que é outra das grandes vantagens do Guimarães Marca, PMEs, grandes empresas, e que poderíamos fazer aqui uma relação win-win entre elas, e é isso que é o Setup Industry, de associarmos e conciliarmos todo este ecossistema concelhio. E por isso, o Setup Industry visa apoiar ideias de negócio com desenvolvimento de produtos ou serviços aplicáveis na indústria. E por isso percebemos que, por um lado, poderíamos aumentar a probabilidade de sucesso das startups, ajudando-nos a passar, como muitos de vocês que estarão juntos destes ecossistemas, sabemos que muitas delas não conseguem ultrapassar o vale da morte. E porquê? Muitas das vezes porque não têm a oportunidade de testar os seus produtos num contexto real e por isso permitir que elas depois avancem para o seu scale-up, não é? E por outro lado, alocar conhecimento e valor ao nosso tecido empresarial. Como eu vos tinha dito, ele é constituído maioritariamente por empresas familiares e por isso temos um nível de recursos humanos qualificados ainda muito reduzido.
O que é que nós queremos com isto? Mais uma vez, atrair e reter talento em Guimarães, potenciar o crescimento do nosso tecido empresarial, facultar toda esta transição digital, proporcionar um crescimento sustentável e reter valor nas empresas, sempre isto, reter valor nas empresas. Só assim nos conseguimos tornar mais competitivos. O Setup Industry, estamos então na nossa primeira edição. Como vos tinha dito, isto é um programa intensivo de aceleração e transformação de ideias de negócio que têm que ter aplicabilidade em contexto industrial, e é um programa que visa facilitar a linguagem e o diálogo entre aquilo que são as startups e o mundo do empreendedorismo e as empresas industriais concelhias. Para então estimular toda esta cultura de soluções inovadoras que nós queremos implementar e acelerar com todos estes projetos. Ele é dividido em duas fases. Numa primeira fase, houve um conjunto de empresas, de 15 startups que foram selecionadas para que pudessem então ter apoio a nível de workshops e de coaching individualizado, onde foram abordados temas como mercado de concorrência, estratégia, vendas e marketing digital, internacionalização. Muito importante, se queremos vender o nosso negócio, como fazer um pitch. Pronto, isto são, entre outras temáticas, foram as temáticas que nós abordamos na primeira fase do processo. Nesta segunda fase, então, haverá uma nova seleção e deste conjunto de empresas que apresentaram um determinado grau de maturidade vão então passar para a fase de incubação industrial numa empresa da rede Guimarães Marca instalada então aqui no município. Esta será então a fase que estamos então a passar. Nesta primeira fase, todas aquelas atividades, em alguns números, só para terem noção, foram mais de 100 horas de coaching e reuniões, passaram à fase de pitch 9 em 15 projetos, foram 8 workshops, foram 100 dias de trabalho árduos condensados em 3 meses e, obviamente, muitos litros de café para aguentar este programa intensivo com toda a nossa equipa. Isto são algumas fotos da nossa primeira fase, o dia do lançamento e depois as várias sessões de trabalho que nós realizamos no nosso Centro de Ciência e Tecnologia. Nesta segunda fase, ou seja, esta passagem para a incubação industrial, estamos neste momento então a fazer reuniões, ou seja, o universo destes projetos, destas startups, a incubarem nesta nossa então família do Guimarães Marca, estas mais de 60 empresas que eu tinha referido há pouco tempo, e estamos nestas reuniões exatamente mais pormenorizadas, ou seja, houve um demo day onde foram feitos todos os pitches e convidadas todas estas empresas, e agora estamos na fase de criar um match entre estes projetos, estas empresas e também algumas entidades, centros de conhecimento que possam também alocar valor a este projeto. Por isso, como é que é este processo de incubação industrial nesta fase? A atribuição do mentor na área da indústria, da empresa, ao desenvolvimento do plano de trabalhos, é posta à prova do conceito do seu produto ou serviço através da prototipagem e testagem, há um acompanhamento do modelo de negócio, porque isso é uma coisa que nós vamos apoiar, que é o modelo de negócio que é estabelecido entre estes projetos, ou seja, entre o empreendedor e esta empresa que vai acolher, não tem que ser igual para toda a gente, pode ser uma relação de investidor, pode ser uma relação que passa também por serem os dois partilharem a própria nova empresa criada, por isso há aqui vários modelos de negócio associados. Há também ainda uma fase de coaching, porque há na mesma um acompanhamento técnico, quer por parte da Tecninho, quer por parte do município de Guimarães. Os principais benefícios que nós apresentamos à nossa indústria é, sem dúvida, oportunidades de investimento, obviamente, conhecer novos modelos de negócio, muito para além daquilo que nós temos como os modelos tradicionais, diversificar o seu próprio negócio, ou seja, mais uma vez, alocar aqui inovação, tecnologia, conhecimento, para poderem diversificar o seu negócio, isto constatado também pelas nossas empresas em contexto de pandemia, que as empresas têm que cada vez mais aumentar o seu leque de oportunidades, para que numa situação destas consigam sobreviver e catalisar também os seus negócios.
e obviamente o acesso ao conhecimento de novas tecnologias. Eu vou-vos deixar aqui com um pequeno teaser daquilo que foi o nosso Demo Day e a seguir vou passar a palavra aqui ao meu colega. Bem, boa tarde a todos e bom dia a quem está no Brasil. Cabe-me a mim agora fazer aqui a apresentação daquilo que é o Laboratório de Inovação e Interpretação Urbana de Guimarães. O LIU é uma agregação de todos estes projetos que têm vindo a ser desenvolvidos no município de Guimarães e por forma a encontrar as melhores soluções para os desafios urbanos do futuro, Guimarães tem apresentado uma proposta de valor que pretende afirmar-se com esta proposta como um laboratório do futuro. Mas como é que a cidade, então, pretende levar a cabo este desígnio? Ora, através de uma abordagem de laboratório vivo, com um centro de interpretação urbana, convidando assim os cidadãos a experimentar e a co-criar com vista à inovação e à transformação de uma cidade numa cidade inclusiva. Guimarães is becoming smarter. Isto, efetivamente, foi uma afirmação que saiu no Jornal do Expresso e Guimarães pretende inspirar-se nas cidades na vanguarda das cidades inteligentes. Está agora a construir aquilo que é o Laboratório do Futuro, com base em soluções urbanas inovadoras que permitem à cidade transformar-se, ou transformar este conceito e assentar num modelo híbrido que alia a infraestrutura física de desenvolvimento e a produção de conhecimentos, assim como uma metodologia de laboratório vivo para a experimentação, combinando todos os desafios ou projetos transformadores e o próprio espaço urbano. Estamos a falar da área de acolhimento, por exemplo, do Ave Parque, ou até do Centro Histórico de Guimarães, para intervir, ou seja, onde serão implementados estes projetos pilotos, no quais o cidadão está sempre representado como sendo o centro do processo de inovação. Então, inspirando-se ainda nos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, previstos no âmbito da iniciativa da Agenda 2030 da ONU, os projetos que a cidade se encontra a implementar refletem, assim, alguns dos principais desafios para o futuro da cidade de Guimarães. Exemplo disso é a monitorização de cerca de 1000 lugares de estacionamento de superfície e cerca de 900 lugares de estacionamento subterrâneo, com indicação de lugares disponíveis, zonas de estacionamento de tempo limitado ou condicionado, e que permita também traçar o perfil de utilizador-condutor com o cálculo da pegada ecológica. Ou, por exemplo, aquilo que nós chamamos as vias comunicativas, os C-Ways, que não são nada mais, nada menos de 4 passadeiras que comunicam, mas que permitem monitorizar dados de mobilidade, como, por exemplo, o número de viaturas e peões in and out, que entram e que saem da cidade, ou o tipo de viatura, se é ligeiro, se é pesado, se é motociclo, a velocidade, ou outros dados ambientais e de ruídos. Ainda no vertical da mobilidade, integrado naquilo que é o consórcio do quadrilátero urbano de Guimarães, o município encontra-se a implementar uma solução de bilhética intermodal, que irá permitir criar sinergias entre as diferentes autoridades de transportes do território deste quadrilátero, da Cime do Ave e do Cávados, com vista à criação de uma espécie de andante e também um sistema de informação em tempo real nas paragens de autocarro. Ora, todo este programa está integrado naquilo que é as candidaturas a fundos comunitários, nomeadamente o Portugal 2020 ou até o Cooperative Streets. Este Cooperative Streets, ou com um acrónimo C-Streets, foi financiado pelo mecanismo Conectar Europa e tem um espaço temporal de 2019 até 2023. Com base neste programa, Guimarães irá implementar uma solução de Smart Traffic, que dará resposta à monitorização da gestão do tráfego em ambientes urbanos de uma forma inteligente, adaptativa e não intrusiva,
E o que é que isto quer dizer adaptativa e não intrusiva? Quer dizer que iremos usar, ou vamos recorrer à instalação de sensores, como por exemplo o vídeo analítico, nas estradas e nas intersecções da cidade, com algoritmos próprios que permitam fazer esta monitorização no próprio aparelho em si, na própria câmara de vidro. Permitindo assim, por um lado, fazer o bypass a todas as restrições que existem nas questões do RGPD, e por outro, a interação com a proteção civil, por exemplo, os serviços de emergência, sinalização de trânsito, painéis informativos ou até o envio de alertas para a aplicação móvel, com o cálculo da melhor rota para alcançar um determinado destino, considerando assim as condições do trânsito em tempo real. Já no vetor do ambiente e da sustentabilidade, que é o desígnio do Executivo, é criar uma cidade ambientalmente informada e sustentável, implementando assim, por um lado, estações ambientais locais e do IPMA e sensores de monitorização de temperatura, umidade, pressão, ruído, qualidade do ar, entre outros. E por outro, criar um ambiente de criação de uma rede inteligente de energia que permita tanto a monitorização como a prática de ações pedagógicas de sensibilização no uso de energia e não só, e de água. Reconhecendo assim Guimarães como um perfil de cidade económica e industrial, a implementação de ações, como foi referido aqui pela Marta, o Inovin, o InoVG, ou até o Parque Plus, propõe-se assim à cidade uma pequena reflexão sobre estratégias inovadoras para a transição digital das empresas nas áreas da indústria 4.0, robotização, internet das coisas, sensorização, potenciando assim a criação de áreas de acolhimento empresarial, através da implementação de comunidades de energia renovável, ilhas de qualidades de serviço de estabilidade energética, carregadores de veículos elétricos, pilotos de carregamento de hidrogênio verde, a implementação de baías sustentáveis para a mobilidade suave, ou até a solução de comunicações tipo 5G, LoRaWAN ou comunicações através da luz, como por exemplo o Wi-Fi. Guimarães é também uma cidade que ouve. É um território que integra um modelo de hélice quádrupla no ambiente de inovação tecnológica, disponibilizando assim soluções, por exemplo, Citizen-Centric ou Science Citizen, no âmbito da cidadania participativa, no vetor da saúde, do estilo de vida, educação social e turística. Pretende assim, com estas soluções, contribuir para a criação de comunidades resilientes, respondendo de uma forma integrada no que respeita às necessidades de desenvolvimento sustentável no vetor social, ambiental, económico e turístico. É sabido que cada vez mais cidades tomam partido dos sistemas de inteligência urbana com vista ao apoio à decisão, à otimização da gestão de serviços e até processos, ao envolvimento dos cidadãos, à atividade económica e turística, a melhoria da mobilidade urbana, a gestão sustentável, por exemplo, das infraestruturas, a redução da pegada ecológica ou até a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Assim, e por forma a integrar e a homogeneizar todos estes verticais e a responder aos atuais desafios urbanos, Guimarães apresenta o LIO, este Laboratório de Inovação e Interpretação Urbana. Um laboratório inovador com tecnologia test-bed, tecnologia de ponta, que pretende agregar a plataforma de inovação urbana, o videowall de informação em tempo real, um centro de operações integradas para a Polícia Municipal, por exemplo, e a Proteção Civil, aquilo que é o Guimarães Living Lab, que é o laboratório vivo que permite fazer experimentação no local, conforme já referido, por exemplo, no Ave Parque ou no próprio centro da cidade, o Centro Inteligente da Mobilidade, o Min Access Point, que há de ser o ponto de acesso a dados à mobilidade das cidades que gravitam ao lado de Guimarães, e o Centro Interpretativo dos Dados da cidade. À semelhança daquilo que a minha colega Marta Mota Prego fez, quero-vos deixar aqui um pequeno vídeo para que possam experienciar um pouco daquilo que é este ecossistema de inovação da cidade de Guimarães.
Obrigada, e para já damos aqui por terminada a nossa apresentação e para depois estarmos no final disponíveis para responder a qualquer questão. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. E agora eu vou passar a fala aqui para o pessoal de Goiás e logo depois a gente já segue para a questão de dúvidas quanto a todas as apresentações aqui de hoje, ok? Então, é com vocês. Yolanda, prefeito Aderson. Ah, tá bom. Desculpa o atraso aqui. Então, mais uma vez, cumprimentar aqui a Raelise, aqui da Confederação Nacional dos Municípios aqui do Brasil, cumprimentar a secretária Yolanda, cumprimentar o Renan, também do Gabinete do Planejamento, a nossa equipe da Prefeitura de Goiás, cumprimentar todos os nossos irmãos aí portugueses, prazer em conhecê-los, né? E aí, para vocês, uma boa tarde, não é? Aqui no Brasil, nós estamos agora num tempo onde as chuvas começam a nos brindar aqui com a melhoria do clima, né? Saímos de um período muito quente, agora começamos a ter um clima mais ameno. Quero parabenizar desde já aí o pessoal de Portugal, a Suzana e o Ricardo, é isso? Parabenizar pela apresentação, com muitas inovações, né? Isso é muito bom e poder trocar essa experiência com vocês, para nós é muito bom. Então, pessoal, falar um pouquinho do nosso município, o município de Goiás, onde hoje eu estou como prefeito do município. Tive uma experiência anterior como vereador, como do Poder Legislativo. Fiquei 2 mandatos como Poder Legislativo e hoje como prefeito de Goiás. Então, Goiás, o município de Goiás é um pequeno município aqui do estado de Goiás. Ele, em 2018, nosso município tinha uma estimativa de habitantes de 22.900 habitantes, quase 23 mil. O município foi reconhecido pela Unesco em 2001 como Patrimônio também Cultural Mundial da Humanidade, não é? Por sua arquitetura barroca. Nós herdamos muita coisa de Portugal também, né? O município de Goiás, e a nossa gente mantém com muito zelo essa história, a cultura de Goiás, né? Nossas tradições. É um município que tem, na religiosidade também, um grande acento, né? Inclusive com um turismo religioso, que é importante. E a nossa cidade, o nosso município, foi selecionado aqui no projeto Inova Juntos, no Cluster 4, né? Que trata dos espaços inclusivos e de inovação social e cultural, é o que nós vamos estar falando aqui. A nossa equipe, então, eu como prefeito da cidade, a Yolanda Aquino, que participa também do programa então Inova Juntos, ela é secretária da Secretaria das Mulheres, da Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos. É uma secretaria nova também, que nós criamos nesse governo. E o Renan de Barros, que é o nosso coordenador do Gabinete do Planejamento. É um jovem engenheiro que tem nos ajudado muito e é uma pessoa que é incluída aqui no programa Inova Juntos. Trago aqui um pouquinho da história do município. Goiás, então, é um município, para nós aqui é um município antigo, ele é de 1727. Se compararmos com Guimarães, somos bem mais jovens, né? Mas no Brasil, que a nossa história é de pouco mais de 500 anos de civilização, assim podemos dizer, não é? Civilização europeia, então o município que nasce em 1727, onde as pessoas vão para Goiás em busca do ouro, né? Através das bandeiras, dos bandeirantes paulistas aqui, no movimento de interiorização da ocupação no Brasil, né? Aqui tem algumas histórias aqui do município, algumas imagens. Então, o município surge em 1727, ele fica como capital do estado de Goiás até o 1933, depois ele perde a sede da capital, a capital vem para Goiânia, né? Goiânia fica a 135 quilômetros aqui do município de Goiás. Então, é um lugar que também é tido como berço da cultura goiana, por abrigar lá, aqui em Goiás, vários expoentes da cultura. Eu destacaria 2 pessoas que têm um reconhecimento mundial. Uma delas é uma poetisa chamada Cora Coralina, que encanta a gente através das suas poesias. E também destaco a figura de um grande escultor chamado Veiga Vale. São expoentes da nossa cultura vilaboense.
O município de Goiás também ele é um município que ele é tido como o berço da reforma agrária, são algumas das sinalizações, porque ele tem, ainda no campo, ele tem mais ou menos um quarto da população que mora ainda no meio rural. E houve um grande movimento de democratização do alcance do acesso às terras, um movimento chamado de reforma agrária, né, que em todo o Brasil, mas nos anos 80, chega muito forte em Goiás, trazido por um bispo que coordenava a Diocese de Goiás, bispo Dom Tomás Balduino, que tem todo o movimento da igreja de escutar as pessoas, de ver qual era a grande necessidade das pessoas. O Brasil ele passa por um movimento de tecnologias a partir da década de 60, 70. Era um país que era estritamente rural e ele começa a ser urbanizado, então, nas décadas de 60 e 70. Né? Então, nessa época, tem também o êxodo rural, que é a mudança das pessoas do campo para a cidade. As tecnologias vão chegando no campo e as pessoas acabam sendo mais expulsas para a cidade. Né? Então, a Igreja de Goiás atenta a esse movimento, quando começa a ouvir as pessoas, vai ter um grande desejo da população de voltar para o campo, de ter um pedaço de chão, um pedaço de terra. Então, por isso que Goiás, no estado de Goiás, o município de Goiás teve o primeiro assentamento de reforma agrária. O que é um assentamento? Pessoas que estavam excluídas, vivendo à margem da comunidade, num movimento de cobrança de direito, então, faz uma organização e começa a ir para o campo. Né? Hoje, o município de Goiás tem 24 assentamentos de reforma agrária, em torno de 800 famílias que foram morar no campo, plantando, produzindo e constituindo a família. O município também, ele é um município histórico, né? Pelas suas ruas, pelas suas casas emendadas umas nas outras, o seu modelo de arquitetura colonial e vernacular. Então, tem no turismo também, talvez, a sua principal fonte, por ser uma cidade que ela já é uma vitrine por si só, né? Ruas de pedras, casas emendadas, muitas vielas e becos, né? Tem um espaço muito bonito que o Renan vai mostrar daqui a pouco, que é o mercado municipal. O município também abriga 3 universidades, ele vai se tornando uma cidade universitária. Temos uma universidade federal, a Universidade Federal de Goiás, tem uma universidade estadual de Goiás, também com cursos relativos às ciências humanas, ao curso de turismo, e nós temos um instituto federal, um instituto tecnológico, né, que também está hoje no município de Goiás. A cidade tem, na preservação ambiental ainda, o município é bem interessante, nós temos lá um parque estadual da Serra Dourada, que circunda toda a cidade de Goiás, não é? Um parque estadual da Serra Dourada, tem o Parque Municipal da Carioca, que são unidades de conservação, e tem uma unidade de conservação que é chamada de área de preservação lá da Sullivan Silvestre, é uma unidade de conservação também. Então, o Goiás, a cidade é cercada pela serra. E em seu interior corre o Rio Vermelho, que é o rio onde foi onde as pessoas extraíam o ouro naquele tempo. Aqui com vocês, então, tem um forte traço na religiosidade popular, e aqui, numa dessas fotos, tem uma das procissões mais famosas nossas, que é uma procissão do fogaréu, que simboliza, então, uma procura de Jesus de Nazaré, não é? Nessa procissão. À meia-noite apagam-se as luzes e as pessoas vestidas de farricoco, que essas pessoas com um capuz, que ele até parece um pouco a Ku Klux Klan, mas não tem nada a ver, é uma outra tradição. Simboliza, então, a busca de Jesus Cristo. Então, essa procissão ela é muito acompanhada e muito assistida. Ela se dá na quarta-feira do Fogaréu. Né? Então, esse é o município de Goiás. Nós temos alguns espaços muito importantes que o Renan vai poder dizer, mas no nosso atual mandato, que é um desafio grande que é da cidade. Nós vivemos um período de pandemia, então o turismo tem sido muito impactado. Não é? Então, a gente tem a nossa equipe de planejamento, nós temos trabalhado muito para ajudar as pessoas a sair desse problema. Não é? Nós criamos como inovação um comitê de secretarias, né, que é um comitê onde todas as secretarias dialogam entre si, as ações são pensadas num conjunto. Hoje o município tem 14 secretarias, né, para poder ajudar a alavancar todo o governo nosso no enfrentamento dessas situações. Então, no enfrentamento da pandemia,
nós temos tentado ajudar a fortalecer novamente os espaços de turismo, né? Podemos dizer que nós avançamos muito no combate à pandemia, com a vacinação, com as medidas protetivas, e hoje nós estamos numa situação um pouco melhor. Além nós estamos criando algumas leis que são importantes no sentido de ajudar as pessoas. Aqui nós apresentamos aqui um projeto de lei que já é do nosso governo, que é um projeto que chama Vale Feira. Esse Vale Feira ele incentiva, já que o município tem muitas pessoas que são do campo, tem uma agricultura familiar importante, o Vale Feira dá um incentivo para que a produção seja acentuada, né, e que os feirantes possam ter um recurso assegurado pelo município. E a gente seleciona, de outro lado, pessoas que estão em vulnerabilidade social, que têm carência na alimentação. A gente coloca, então, um carnê, um cupom para que essas pessoas possam comprar produto da agricultura familiar nessas feiras. Aqui nessas imagens, a gente mostra aqui uma banca, não é? Uma unidade, um local de feiras, onde está cadastrada para poder vender no programa Vale Feira. É um programa muito bonito. Ele ajuda, de um lado, os agricultores, né, com recursos, e ajuda, na outra ponta, as pessoas que estão passando necessidades na alimentação. Então, tem fotos bonitas aqui da pessoa já comprando ali, não é? Comprando carne, alimentação de forma geral. Isso é um programa, uma política importante que nós estamos elevando também aqui no município de Goiás. Pode passar aí, Holanda. Nós estamos criando também, já tivemos uma lei aprovada, estamos criando um espaço também que é de geração de oportunidade, de geração de microcrédito. Nós estamos criando, então, o Banco Popular Solidário. É um banco municipal que tem recursos do município para incentivar pequenos negócios, né? Aportando pessoas que trabalham com confecções, pessoas que trabalham autônomos na cidade, seja nas feiras, seja nos espaços lá de comercialização de produtos, pequenos negócios. O nosso Banco Popular Solidário vai poder emprestar dinheiro em torno de R$2 milhões para que essas famílias possam desenvolver os seus negócios aqui na nossa cidade. É um programa novo, recente, é uma das primeiras experiências que tem de um banco comunitário, né? Um banco popular solidário. E nós estamos fazendo esse banco numa parceria com um programa também do governo do estado de Goiás, que tem um programa que chama Goiás Fomento, que visa fomentar a economia no estado. E o município de Goiás faz, então, um convênio para fomentar então, o crédito aqui nos micros empreendimentos. Como o Goiás também, nós estamos fazendo agora nosso plano diretor, que é atualizar a política de desenvolvimento do município. Para onde a cidade cresce, né? A cidade que é uma cidade histórica, que tem o tombamento através do IPHAN, ele precisa saber também como ele pode crescer, como ele pode ser inovador, mas mantendo a característica do lugar, que é um lugar histórico, que tem as ruas calçadas de pedra, não é? Que tem esse local do centro histórico que tem que ter um cuidado especial. Mas é claro que a cidade tem que se preparar também para o futuro, para o presente e para o futuro, para as novas gerações, né? Então, o nosso plano diretor está olhando tudo isso. Como a cidade pode crescer, quais empresas que nós podemos atrair para a nossa cidade, a questão da tecnologia, como que ela pode também se abrir à industrialização. Ela não é uma cidade industrial, é uma cidade mais histórica e turística. Mas é claro que para a permanência da juventude, para que ela possa gerar oportunidade, inclusive para as pessoas que estão formando, ela precisa inovar. E precisa inovar e atrair negócio para o município. Então, nós temos um distrito industrial que nós estamos agora buscando atrair empresa para o local, não é? E estamos preparando, então, a nossa cidade. Eu vou passar, então, para o Renan, mas eu queria dizer, então, que a nossa cidade é uma cidade acolhedora e nós queremos muito receber aqui os nossos irmãos portugueses para uma visitação. O pessoal da CNM tem visitado a cidade, né? É uma cidade que a gente cuida com muito carinho dessa história, para que ela possa também assegurar à nova geração o que os nossos antepassados deixaram para nós, de história de inclusão, né, de valorização da amizade e da questão do nosso meio ambiente, que é tão importante para nós. Então, é um pouco disso, vou passar para os demais amigos aqui. O Renan vai apresentar para vocês os nossos espaços inclusivos, dentre eles o nosso mercado municipal. Então, bom dia a todos.
Bom dia, Railise. Bom dia, pessoal da CNM. Bom dia, prefeito. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Rosaninha, acho que não está aqui. Boa tarde a todos aí de Portugal, Suzana. Então, vou falar um pouquinho do nosso mercado municipal. Então, um espaço inclusivo, né, que nós fizemos a restauração, e eu vou contar um pouquinho da história dele, de como surgiu. Então, o mercado, ele veio a partir da nossa, da vinda de produtos do campo para a cidade. Então, essa comercialização que acontecia através de feiras livres, né, em espaços do município, ele fez com que fosse criado um local, né, para agregar esses comerciantes, né, para que se possa ter essa venda de mercadorias. Então, o nosso mercado ele foi criado, construído em 1926, né, com esse intuito, então, acolhendo os produtores agrícolas e que traziam, né, as mercadorias para que houvessem essa troca. Então, tem uma foto aí do largo do mercado, então, eram feitas essa comercialização através de burros, né, animais, carros de bois que faziam esse transporte dessas mercadorias do campo para a cidade. E essa aqui é uma foto do largo do mercado, né, em 1926. E aqui, para contextualizar um pouquinho como é que estava o nosso mercado antes da restauração, era um local que faltava higiene, faltava um saneamento, também tinha uma estrutura comprometida, né, como dá para ver nas fotos, a ocupação desordenada também no mercado. Então, a gente fez um projeto com o intuito de melhorar tudo isso. Então, a gente tinha uma condenação do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, dizendo que o local estava impróprio para uso. Então, em 2014, nós iniciamos o processo de restauração do mercado municipal. É uma obra do município, com apoio do governo federal, do IFAM, através do programa do PAC Cidades Históricas, que teve um aporte financeiro na ordem de 10 milhões de reais. Aqui está uma planta antiga do mercado, no qual a gente não tinha um largo, né? Então, o intuito do mercado foi a gente integrar todos os blocos. Fizemos a construção de um novo bloco, chamado de um bloco E, e com isso a gente criou esse lago para ter eventos, para acolher o turista, acolher os nossos vilaboenses, né? Nossos munícipes. E um dos grandes legados da obra, que eu acho que eu tenho que destacar aqui, a gente fez a obra chamada, destacamos aí para o Canteiro Vivo, que nós adotamos a obra, em realizar a obra com os permissionários dentro da obra. Então, com isso, a gente teve uma fiscalização maior por parte deles durante a obra, a gente conseguiu manter todos os rendimentos deles, né, na obra, então eles não tiveram perda de receita, e com isso fizemos uma obra um pouco diferente e isso foi bacana. Yolanda, volta só um pouquinho. E aí, um dos intuitos do projeto foi a questão de ressaltar. O mercado, ele antes ficava todo fechado, então até às 18 horas ele funcionava, depois era fechado. Então, no projeto, a gente buscou trazer iluminação para enaltecer toda a parte histórica do mercado, né? Criar um ponto de turismo, né? Ponto turístico para a cidade e que pudesse ter uma harmonia, né? Com todo o conjunto arquitetônico do nosso município. Pode passar, Yolanda. Proporcionar eventos culturais, né? Na foto anterior mostrava bem um acontecimento, inclusive das As Coralinas, que é uma associação que foi criada no projeto que a Yolanda vai falar também. Com isso, a gente fez a aquisição, ao fim da reforma do kit cultural, com a ideia de proporcionar eventos no largo do mercado. Então, compramos cadeiras, palco, enfim. Aqui estão algumas fotos de eventos que aconteceram antes da pandemia, né? Estamos começando novamente com esse evento de alguns carros aí antigos, né? E um dos nossos grandes desafios hoje, da gestão atual do prefeito Aderson, é fazer com que o mercado volte a ter toda essa movimentação que ele veio sofrendo a perda durante a pandemia. Então, nós temos que ter uma ideia de dar um uso, né, para o mercado, para ele ter vida, fomentar novamente o comércio
dos permissionários, para que eles tenham alavancagem de receita e para que esse espaço seja mais inclusivo, que tenha um maior acesso da população e dos turistas. Outra coisa que eu esqueci de ressaltar, o mercado também no projeto de restauração, nós fizemos com que ele tivesse toda a acessibilidade. Então, isso também foi um grande diferencial no nosso projeto de restauração no mercado. E é isso, pessoal. Então, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem do Brasil. Bom dia, meu prefeito. Bom dia, né, a toda a equipe que está acompanhando o nosso prefeito em Brasília, Renan, meu companheiro aqui de participação desse projeto da CNM. Boa tarde a todos os amigos e também colaboradores de Portugal. Então, eu vou falar da política para as mulheres e, como vocês já devem saber, e cumprimentar também todos os municípios que compõem toda essa rede de cooperação proposta pelo Inova Juntos, que é muito importante para o nosso aprendizado e para que a gente possa cada vez mais aprimorar a nossa competência de ver e de atuar nos espaços de gestão pública. E nessa política para as mulheres, quero ressaltar a importância de um equipamento, que é o CEAM, que inclusive ele foi reconhecido pela Unesco como um equipamento que trouxe inovação para o município por saber articular toda uma rede que ela é referência aqui no estado, referência no Brasil, de atuação no enfrentamento à violência doméstica familiar, que aqui no Brasil ainda nós temos muitos índices alarmantes, e nós temos aqui a nossa Casa de Direitos, que hoje é um equipamento, inclusive, quando foi instituído o CEAM, que é um projeto de lei, que o nosso prefeito era vereador na época, e hoje ele, como prefeito, ele traz para nós aí uma secretaria das mulheres, juventude, igualdade racial e direitos humanos para avançar nessa política. E ele não ressaltou, mas é importante colocar que quando ele cria comitê de secretarias, ele dá continuidade à paridade de gênero, que é muito importante nos espaços de tomada de decisão. Quando você tem a equivalência de participação de homens e mulheres tomando ali as decisões importantes sobre as nossas vidas e a gestão municipal, isso faz com que as políticas para as mulheres, para a juventude, para a igualdade racial e direitos humanos, que são importantes para combater as desigualdades, elas sejam efetivadas. Então, está aí, nós começamos com a campanha pela vida das meninas e mulheres, e que essa campanha ela teve como ação realizada a implementação de um canal de escuta, que foi o Zap da Cidadania, para cada vez mais avançar no atendimento agendado em virtude da pandemia, que muitas mulheres se encontravam, inclusive, isoladas, sem poder comparecer ao equipamento, de um aconselhamento e de um acompanhamento jurídico que todas elas têm dentro deste equipamento. E outra questão também importante foi o mapeamento do nível de risco das mulheres assistidas. Nós conseguimos fazer, das gestões anteriores de 2013 até 2020, quais foram os índices de atendimentos realizados por esse equipamento, para que a gente conseguisse promover mais políticas assertivas, que conseguisse fazer com que a estrutura ainda racista, machista e preconceituosa que oprime meninas e mulheres pudessem, né, aí serem combatidas e enfrentadas. Um aspecto muito importante desse equipamento é a prevenção e educação. Nós fizemos uma adesão a um programa muito importante, Lei Maria da Penha, na escola, inclusive quando eu fui vereadora, nós instituímos uma das primeiras leis no estado de Goiás, que é levar ao conhecimento uma lei que é conhecida nacionalmente como uma lei importante, que garante às mulheres a proteção quando elas estão no ambiente agressor e tendo aí o risco de morrer, que é o feminicídio. Então, a Lei Maria da Penha vai na escola, é um importante mecanismo para a gente poder prevenir e promover que os professores e toda a rede possam nos ajudar nesse enfrentamento. Nós fizemos o Pacto Goiano pelo Fim da Violência e muitas campanhas, inclusive, para fixar nos equipamentos públicos os números de combate e enfrentamento a essas violências. Nós instituímos também aqui na gestão, dentro da Secretaria, um programa de rádio que leva todas as sextas-feiras assuntos voltados, né, para esse enfrentamento, segurança alimentar, que hoje o Brasil ele está voltando, né, a ter inserido um mapa da fome, muitas pessoas na vulnerabilidade social,
e também trazer aspectos muito importantes interseccionais, trazer o aspecto da mulher negra, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da comunidade LGBTQIA+. Então, esse programa ele vai para trazer temas transversais, interseccionais importantes para que a comunidade também tenha essa formação. Um dos desafios nossos é promover a geração de trabalho e renda e garantir uma autonomia cultural e econômica e social para essas mulheres. E nós vamos apresentar aqui, inclusive dentro da ODS 5, um projeto chamado Mulheres Coralinas, que tem todo o aporte da gestão, que é um projeto que tem como base primordial, e essa cooperação que nós estamos fazendo aqui agora é a base de tudo, porque a vida ela é um mutirão de todos nós. Então, quando nós temos aí mulheres que apresentam diferentes saberes, que se unem no coletivo e formam uma associação, para que a gente possa junto constituir um espaço para que outras mulheres possam adentrar e se fortalecerem, é um dos maiores legados que nós temos aqui no nosso município. E aí, para finalizar, nós vamos apresentar para vocês um vídeo que, inclusive, mostrando esse ajuntório, esse mutirão de mulheres e de pessoas, né? Como eu falo que nós temos que ter gestores também que são feministas, e eu posso dizer que nosso prefeito é um homem feminista, que nós temos no nosso município pessoas que caminham conosco na luta para combater cada vez mais e enfrentar a violência doméstica, que ainda é muito, com os índices muito altos aqui no município. Então, Railis, peço você para que a gente possa, né, compartilhar aqui esse vídeo, que é muito importante para mostrar para vocês as coralinas e o papel delas no nosso município de Goiás. Eu passo nessa rua aqui, me lembro de quando eu passava aqui em frente a esse lote, era só um monturo de pedra. Hoje eu passo aqui e vejo essa casa erguida pelas mãos das mulheres coralinas, vendo o nosso sonho sendo construído, e quanta emoção me dá de ver essa casa erguida, saber que aqui é a nossa sede, onde a gente vai construir muitas coisas bonitas, muitos projetos vão sair daqui. Cada hora que eu entro aqui, a minha emoção é muito grande de ver uma casa construída, a gente amassando o barro, pisando o adobe, fazendo o barro, fazer o adobe de mão em mão, e assim as paredes sendo levantadas. Só de pensar que na minha vida toda eu amassei o barro para levantar os meus potes, moringas, bules, xícaras, panelas. Então, nunca imaginei que um dia eu fosse amassar o barro para fazer os adobes, levantar as paredes e construir uma casa para abrigar os nossos sonhos. Só que eu tenho a dizer que eu estou muito feliz, estou muito emocionada com a nossa casa nova, aqui no meu setor, aqui no meu bairro. Estou muito feliz, que uma coisa que aqui no setor não tem, e nós está conseguindo ter essa casa para nós trabalhar, esse lugar para nós reunir as amigas. Então, eu estou muito emocionada, eu estou muito alegre, muito feliz de eu fazer parte dessa associação. Construir uma casa não é uma coisa simples, é algo que mexe com a gente. Agora imagina construir uma casa que é para ser habitada por muitas pessoas. Uma casa que está sendo erguida por muitas mãos. Aqui a gente tem a mão da Arcelina, que num gesto de camaradagem doou para a gente esse terreno. A gente tem a mão do Ministério Público do Trabalho de Goiás, que sempre foi nosso parceiro de todas as horas. A Casa Coralinas vai estar sempre de portas e janelas abertas para quem nela quiser chegar. Então, esse vídeo aí é para mostrar o tanto que é importante a cooperação e para que a gente possa entender que na gestão pública municipal, se nós não unirmos forças, se nós não tivermos ali um comitê
não tivermos ali, né, a cooperação de toda uma rede que trabalha para cada vez mais nós podermos romper essas desigualdades de gênero, romper um racismo estrutural que ainda existe, buscando cada vez mais desenvolver a cultura de paz. E quero finalizar com um trecho de a obra de Cora Coralina que fala: minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Meu muito obrigada a todos. Muito obrigada, Yolanda, Renan, prefeito Aderson. E agora a gente vai passar para a parte das dúvidas, né, quanto às apresentações aqui de hoje. Quem tiver alguma dúvida, pode. Eu lembro que o Flávio tinha levantado a mão anteriormente, né, Flávio? Se você quiser falar agora. Sim, Raílise. Primeiramente, bom dia a todos. Eu fiquei com alguma dúvida ali em relação ao município de Guimarães. Com a questão um pouco do sotaque ainda é difícil para mim, então eu acho que algumas coisas eu não entendi. Como é que vocês selecionaram as empresas e startups que participaram do projeto de vocês? Foi essa senhora aqui que eu estou enxergando, não lembro o seu nome, que eu vi que estava falando desse processo. Olá, Flávio. Meu nome é Marta. Marta. O processo de seleção, nós basicamente abrimos uma call, publicitamos, divulgamos pelos nossos meios de comunicação, pela nossa rede de stakeholders, e depois concorreram vários projetos e a equipa técnica, nós tínhamos o objetivo que há aí alguns micros ligados. E depois houve então uma análise da equipa técnica, porque nós já tínhamos como objetivo trabalhar só 15 projetos. E foi assim, divulgamos muito pela universidade, pelos nossos canais de comunicação, e fomos recebendo propostas, e isto tudo calendarizado, obviamente, e selecionamos aquelas que tinha a ver mais com o seu próprio grau de maturidade, com a sua aplicabilidade depois no conjunto de empresas que nós temos já selecionadas, ou seja, aquelas 72, 73 empresas, ou seja, os projetos também tinham que fazer sentido para elas, e foi assim que nós chegamos àquele grupo dos 15 iniciais que participaram na primeira fase do projeto. Não sei se consegui esclarecer o Flávio. Não, sim. Outra pergunta, eu acho que talvez seja para o senhor que está do teu lado ali, a questão ou para ti também, a questão, o município de Guimarães, ele é voltado à economia industrial ou é mais para agricultura? Esse incentivo que vocês estão fazendo nas indústrias, startups, é um meio de melhorar o que vocês já têm, ou vocês estão atuando num lugar que vocês estão querendo melhorar mesmo? Por exemplo, o município de Restinga Seca, aqui onde eu estou, eu trabalho, o foco é a agricultura, tá? A base de toda a economia, nossa economia é a agricultura. A gente está tentando trabalhar a questão industrial. E esse projeto que vocês fizeram é para aumentar as indústrias, para melhorar as indústrias, ou para ter outros meios de economia? Efetivamente é para potenciar e atrair uma área económica que para nós é muito representativa. Eu há bocado tinha dito que mais de 50% da nossa economia local é indústria transformadora. Nós somos uma das sub-regiões mais industriais de Portugal. Nós somos uma cidade média do norte de Portugal. E efetivamente a atividade industrial é a nossa principal atividade que de forma direta e indireta emprega cerca de 60%. Isto é muito forte. O que é que acontece? Como vocês também devem sentir, nós estamos numa transição digital que com a pandemia ainda vemos todos perceber que temos que acelerar, ou seja, as nossas empresas têm que se adaptar a todas estas novas metodologias, não só de processos, de produção, de comunicarem, de internacionalizarem, porque elas têm um caráter fortemente exportador. Para vocês terem noção, nós temos empresas que são 100% exportadoras, e as que não são 100% exportadoras estão ali entre os 80% e 90%, a maioria das nossas empresas
porque a nossa principal área de atividade é o têxtil. Mas também temos o calçado, a cutelaria, e por isso o nosso objetivo são indústrias, são atividades muito tradicionais, mas que têm que se adaptar. Obviamente muitas delas já estão a fazer o seu caminho e conseguem, porque têm uma capacidade, isso também se reflete depois no tipo de recursos humanos que elas alocam às suas equipas, mas aquilo que eu também tinha referido, que é aqui um fator muito importante, a maior parte das nossas empresas são empresas familiares. Ou seja, elas já têm, muitas delas, uma dimensão considerável, mas são de raízes familiares. Isso é bom, porque há um sentimento de pertença e resiliência muito forte. No entanto, há uma dificuldade maior em agregar recursos humanos qualificados, porque ronda muito aquela questão do pensamento que passa de geração em geração, que às vezes tem alguma dificuldade em conseguir perceber os novos desafios, e porque nós sabemos que os desafios são muitos e temos que ser rápidos a adaptar-nos, porque se não formos rápidos a adaptar-nos, nós não vamos conseguir. E nós aqui, nesta região que nós chamamos de Val do Ave, aqui no norte de Portugal, que é uma região fortemente industrial, nós passamos numa crise económica, ali por volta de 2005, 2007, forte, e efetivamente houve muitas empresas que não conseguiram sobreviver, mas efetivamente também, por outro lado, houve aqui uma triagem, e as que ficaram cresceram. E nós temos a prova viva que eles são capazes, porque em termos de pandemia, nós conseguimos assistir a uma adaptação das empresas. Para vocês terem noção, as nossas empresas, de um dia para o outro, praticamente começaram a produzir e a vender e exportar equipamento de proteção individual, e por isso é sinal que a vontade e que o know-how está lá, não é? Só que depois há todo um novo mundo que eles têm que conseguir dar resposta para sermos competitivos e obviamente conquistar o mundo externo, não é? Porque é para isso que elas produzem. E depois, por causa daquele outro problema que nós verificamos, que é o facto de elas trabalharem muito para a private label, ou seja, para a marca dos outros. O valor real não fica cá. Nós produzimos aquilo que é bom, temos qualidade de excelência, mas depois o valor fica tudo lá fora. Não conseguimos reter esse valor. E se não conseguimos reter esse valor, não vamos conseguir dar melhores condições de vida, não vamos conseguir reter talento, porque não temos dinheiro para isso, e por isso estamos nesse processo de transformação, ou seja, nós temos que ser capazes de inovar no produto, de registar mais patentes, de inovar no processo, da forma como nos posicionarmos. E esse foi o nosso grande foco neste projeto. E a última pergunta, Raelise, eu vi que tem mais gente com a mão levantada. Custo e em quanto tempo vocês conseguiram implementar esse projeto? Eu acho que já era a mesma pergunta da Yolanda pela reação dela. O custo não é assim tão alto, ou seja, eu costumo chamar-lhe investimento, porque nós basicamente, como nós já gerimos estas estruturas e estes projetos que eu apresentei, conseguimos trabalhar muito. Nós aqui temos uma expressão que é trabalhar com a prata da casa, que é com a nossa própria equipa. O custo que nós temos aqui associado nesta fase tem a ver exatamente com uma prestação de serviços com a Tecnio, que é relativamente baixa. Eu não consigo agora quantificar, mas eu depois posso passar essa informação. Porquê? Porque para nós também é mais fácil ter determinada gestão numa entidade externa. Porquê? Porque isto depois requer os seguros, porque nós temos que pensar que estas pessoas, quando se deslocam para as nossas atividades e mesmo dentro das próprias empresas, elas têm que ter um seguro associado à comunicação, não é? Nós precisamos de gerar toda uma identidade, uma imagem para comunicarmos, e depois uma equipa técnica. Todos os mentores e os coaches que nós temos do projeto, obviamente temos que pagar, mas basicamente resume-se. Pode-me estar a falhar aqui um ou outro ponto, mas basicamente os custos agregados a este projeto são esses. Obviamente que nós agora estamos na fase de incubar os projetos nas empresas e acredito que os resultados vão ser bons. Vão ser bons não só na taxa de sucesso destas startups, porque se calhar de outra maneira não conseguiam testar e prototipar de uma forma tão rápida, mas também porque eu acho que aquilo que eu falava dependendo do modelo de negócio que eles vão adotar entre eles,
a probabilidade de conseguirem chegar ao mercado e principalmente ao mercado internacional através destas empresas vai ser muito maior. E por isso eu acredito que que o custo que este projeto tem na balança do investimento e do retorno que vamos ter no final será quase irrisório. Mas eu depois posso passar aqui ao Flávio informação mais pormenorizada em termos de caderno de encargos, daquilo que foi contratualizado, sem dúvida que sim. Estamos disponíveis. Tá bom, muito obrigado. Yolanda, você pode fazer sua pergunta. Então, Marta, muito obrigada, muito esclarecedora. E assim, o Flávio, ele trouxe na mesma linha que eu pensei, porque aqui no Brasil, nós estamos vivendo em um período em que a geração de trabalho e renda é um desafio. E o nosso prefeito, ele tem apresentado, né, ações visionárias que vão trazer questões que vão possibilitar essa atuação, porque, como você falou, o município tem muita questão, né, do trabalho de empresas familiares, e que por a cidade ter esse potencial turístico, a gente também tem muitos, né? Inclusive, quando o Renan apresentou o mercado municipal, nós temos dentro do mercado muitos, né, permissionários que atuam com a questão da rede familiar. E quando vocês apresentam um projeto, né, de incubadora que vai proporcionar uma formação, uma capacitação para que aquele profissional possa agregar valor ao seu produto, é o que a gente tentou também, está tentando, porque é um desafio, como você falou no último slide, não é fácil, você passar isso para as pessoas, de agregar valor a um produto que pode ser comercializado para fora, né? E nós tivemos a visita da CNM aqui, que foi apontado pelo Maurício dessas potencialidades aqui no município, né? Renan, prefeito Aderson, de nós, e Railis, que está aqui, de nós potencializarmos os produtos que aqui tem para o comércio internacional. E a gente tem que avançar muito nisso. E você trouxe aqui, né, essa oportunidade muito palpável, né, muito prática, de uma forma muito exequível. E eu queria mesmo saber a questão de custos, porque aqui no Brasil nós temos um pacto federativo muito injusto para os municípios. Então, por isso que era a minha pergunta também, que foi muito ao encontro com o que o Flávio colocou. Mas também há que ser criativo e mudar mentalidades também requer aquilo que eu estava a dizer do trabalho de proximidade, efetivamente ocupa-nos muito tempo, mas também é muito enriquecedor. E nós aqui também temos aqui soluções, não estou muito por dentro de como é que funcionam os financiamentos. Nós aqui, como sabem, nós temos os quadros comunitários que alocam determinados financiamentos para determinadas estratégias, não é? Isso também nos ajuda, ou seja, só que isto tem que ser um trabalho concertado, não é? Se por um lado há as diretrizes europeias e nacionais, por outro, os municípios também têm que ter aqui um papel relevante, que passa, por exemplo, por apoiar a formalização de candidaturas, porque nem sempre é fácil, não é? Há empresas que têm equipas que têm como função só trabalhar essa parte, mas há outras empresas que não os têm. E por isso, o acesso ao financiamento e aquilo que nós temos sentido também é que vem muito ao encontro daquilo que também são estas nossas estratégias. E por isso, se elas querem estar aptas para conseguirem aceder a esses financiamentos, porque não é só aceder, ou seja, eu tenho que comprovar que efetivamente concretizei aquele projeto, não é? E aquilo que nós temos sentido muito em termos de diretrizes europeias é muita questão, lá está, da transição digital, da inovação, da internacionalização, da sustentabilidade. E por isso, o que nós fazemos enquanto município é tentar que isto ande rápido, porque que elas consigam dar resposta. Não é? E há uma coisa curiosa que eu posso partilhar com vocês. Nós aqui em tempos fizemos um questionário, porque é importante nós ouvirmos o outro lado das empresas para também vermos, enquanto município, quais é que são as nossas estratégias de ação. E conseguimos perceber que a maioria das empresas que investiam em tecnologia e inovação estava diretamente ligado a estratégias de sustentabilidade.
Isso também é interessante nós percebermos. Muitos daqueles projetos que nós temos recebido em termos do setup industry, de incubação industrial, muitos deles estão diretamente ligados à inovação, ligada à sustentabilidade, muitos deles ligados à economia circular. E por isso aponta-nos, obviamente, que é mesmo um caminho que não há volta a dar. Começamos também a fazer estas ligações. Agora, o que eu aconselho é proximidade, proximidade, proximidade. Porque depois vocês vão ver, o investimento em recursos humanos é o maior investimento que nós temos alocado aos nossos projetos. Obviamente que sim, também tem que haver aqui um investimento financeiro, mas o investimento em recursos humanos é o maior. Obrigada. É o pessoal de Cascavel que levantou a mão. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a apresentação de Guimarães, também de Goiás. E a minha pergunta, Yolanda, se você puder me posicionar, me trouxe curiosidade em perceber a parceria que o Ministério do Trabalho tem com o projeto com o projeto aí em Goiás. E eu gostaria de saber o seguinte: garante uma continuidade? Eu vejo que vocês estão construindo uma bela história e desenvolvendo as Nós não estamos escutando. O áudio perdeu. Ações práticas mesmo e com resultado. Oi, Yolanda, não sei se você ouviu a minha pergunta, é sobre essa relação do Ministério do Trabalho com o projeto de vocês. Pode responder, Alice? Pode sim. Só repete seu nome, por favor. Suzana. Suzana, bom dia, né, Suzana? Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Isso é muito importante porque você sabe, a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem, assim, recursos, né, para desenvolver política para as mulheres nos municípios. A gente não tem mais dentro do orçamento nacional e nem estadual, eu não sei Cascavel, mas aqui no estado de Goiás, nós não temos, né, no orçamento um recurso que venha para desenvolver essas políticas. Então, a associação Projeto As Coralinas, ele foi um dos últimos projetos quando se tinha a Secretaria Nacional das Mulheres, que foi feito um edital para que se concorresse, inclusive o Renan está aqui, ele participou na época, né, do processo, em que foi colocado pela gestão anterior e que nós recebemos um aporte para fazer a formação de mais de 150 mulheres. Nessa formação, inclusive, o prefeito Aderson, ele contribuiu muito na formação de cooperativa, de mostrar a importância do associativismo para que se possa, né, trabalhar e desenvolver a economia solidária. Nós conseguimos, então, desenvolver alguns projetos chamados Saberes das Mãos, apresentar para o Ministério Público do Trabalho, que nós temos lá a relação com a ministra Adelaide, que inclusive a ministra Adelaide, ela tem a sua experiência sendo uma empregada doméstica e tendo uma relação muito forte, então nós apresentamos o projeto para o Ministério Público do Trabalho, e na gestão do Dr. Thiago Ranieri, foi autorizado, inclusive, para que nós fizéssemos aqui, não instalando a sede, mas que tivesse uma cozinha para trabalhar a gastronomia local. E o valor que nós colocamos na época de autorização para a cozinha, nós vimos que a gente poderia ter uma sede, porque nós temos aqui, que foi inclusive da gestão, a concessão de uso de uma sala comercial no mercado municipal. Então, As Coralinas, ela tem essa concessão dessa sala para comercializar essas peças, e junto ao Ministério Público Federal, foi um recurso que veio por meio de multas que ele tinha, né, que foi recebido dentro da Justiça do Trabalho, para que pudesse esse valor ser realizada a concretização de um sonho de ter uma sede. Nessa sede, nós temos os 3 ateliês, o ateliê da gastronomia, o ateliê do artesanato e o ateliê que nós temos para as encadernações e para as demais outros saberes das mãos que nós tivemos. E como nós falamos no início,
é um mutirão de todos nós. Nós tivemos o apoio de uma jornalista que doou-nos o terreno. Esse terreno ele se encontra num local onde se tem o maior índice de violência doméstica, que é um setor aqui do nosso município, e para poder conseguir foi feito justamente pelo projeto que foi escrito, que foi apresentado, mostrando para o Ministério Público do Trabalho a importância do retorno desta multa para que a gente possa garantir a mulheres e meninas aqui do município essa autonomia econômica e financeira e cultural tão importante para que ela possa romper esse ciclo de violência. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente pode estar depois cooperando e apresentando para vocês os projetos apresentados ao Ministério Público do Trabalho. Inclusive, a gente está com um aqui, né, prefeito, assim, ansiosos, porque a gente quer tomar aqui uma habilidade, né, e uma profissão muito antiga no município, que é das lavadeiras, as lavadeiras do Rio Vermelho, inclusive, né, já colocadas nos versos de Cora, e nós apresentamos o projeto recentemente para a gente ter aqui uma lavanderia social moderna para resgatar essa profissão tão importante no nosso município, que inclusive os hotéis e as pousadas cumprem um serviço de outro município, e a gente quer avançar para garantir que as mulheres possam ter geração de trabalho e renda por meio da associação e assim ter a sua autonomia econômica, social e cultural aqui no município. Parabéns, Yolanda. À medida que eu admiro essas iniciativas e esse projeto, eu me emociono, então é um misto de admiração e emoção que só vai aumentando e teremos o maior prazer, sim, de receber essa cooperação e nos espelharmos com essas iniciativas tão necessárias para essa área tão vulnerável e fique aqui realmente a nossa parabenização ao município. Muito obrigada. Obrigada. Prefeito Adesso? Está com a mão levantada aí? Sim, sim. Agradecer a Yolanda aí pela partilha também, evidenciando as nossas ações lá, um trabalho muito bonito que a Yolanda desempenha também, na busca da inclusão e do reconhecimento do papel da mulher, né, cada vez mais. Na verdade, eu queria me desculpar também com a Marta, nos cumprimentos, eu acabei falando outro nome. É Marta, lá de Guimarães, né, Marta? Agradecer também, parabenizar vocês pela partilha das experiências. A gente nota que a questão da inovação tecnológica está muito acentuada em Guimarães, né? Uma cidade, podemos dizer, a cidade inteligente, o conceito de cidade inteligente, na fala tanto da Marta quanto do Ricardo também, que mostrou para a gente uma cidade muito conectada com o mundo atual, né, das inovações tecnológicas, e nós estamos aqui num caminho ainda um pouco mais distante, mas nesse caminho também de dotar a cidade de infraestrutura necessária para chegar nesse outro tempo, né? Agradecer pela experiência. Guimarães e Goiás têm uma particularidade, uma característica importante, que são duas cidades que são patrimônio, reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. Então, são importantes. Aqui nós estamos fazendo também o possível, né, para poder cuidar bem da cidade, para que ela possa também ser mostrada para as pessoas e reconhecer também o papel daquelas que cuidaram tão bem, não é? E, é claro, também essa experiência que é importante no sentido de que nós possamos trazer também o município de Goiás, essa cidade pequena, mas com uma história muito bonita, trazer ela para a atualidade. E aqui nessa experiência foi muito rica. Agradecer também a Suzana aí de Cascavel, nosso estado paranaense, estado rico também, né? E de pessoas amigas. Agradecer, parabenizar a CNM mais uma vez, viu, Raelis, também, por propiciar para nós esse momento de troca de experiência, de cultura, e, é claro, trocar experiência com Portugal, que tem uma questão de vinculação muito grande com o Brasil, né? Inclusive, na nossa própria fala, é mais tranquilo de conversar também com os portugueses. Agradecer e parabenizar a todos que estão participando aqui dessa live. Muito obrigada, prefeito. Rudimar? Então, parabenizar a equipe de Goiás, a equipe de Guimarães. São duas apresentações que despertam muitas curiosidades, né? E eu teria duas perguntas, uma para a Yolanda ou para o prefeito, enfim, e outra para a equipe de Guimarães. Para a Yolanda, essa questão da qualificação, né? Quando a gente pensa em qualificação, a gente pensa em qualificação de mão de obra.
né? Ou seja, qualificar uma pessoa para desempenhar uma função. Mas tem uma qualificação anterior a essa, que é a formação básica, né? Na escola formal, que muitas vezes, aqui você, claro, mais vocacionada para a questão das mulheres, mas homens e mulheres não tiveram essa oportunidade, ou tiveram que parar de estudar para trabalhar. Como que vocês desenvolvem isso na questão desse programa de inclusão? Eu falo isso porque nós tivemos em Osasco uma experiência muito interessante chamada Operação Trabalho, que qualificou homens e mulheres que recebiam Bolsa Família. Num turno, eles tinham qualificação formal, e não só formal, mas também social, e em outro turno, eles também desenvolveram aí a forma de prestar contas daquela formação era prestar algum serviço para a comunidade. E para a equipe de Portugal, essa experiência que eu ali vê, cheira, ouve e sente. Eu achei muito interessante isso. A cidade é isto, né? O município é isto. A gente tem que sentir ele, a gente tem que ver, sentir, cheirar e gostar dele. Então, essa experiência que você falou, vocês destacaram mais as questões de tecnologia, transporte, comunicação, mas como que isso interage com o desenvolvimento da cidade de Guimarães? Vocês conseguem fazer isso quando debatem com a comunidade a organização de espaços de cultura, espaços de lazer, envolver a comunidade nesse processo de participação da discussão desses temas? Espero ter sido claro na minha pergunta. Eu não sei se eu ainda quero comentar primeiro. Então, eu posso comentar que a pergunta do Rudimar ele é bem pertinente. Inclusive, Rudimar, quando nós falamos de formação, a gente trouxe aqui, e para o projeto das Mulheres Coralinas, muitos saberes das mãos e os saberes que a pessoa já traz de mundo, para poder elas se compartilharem, estarem junto ali no processo de formação mútua. Inclusive, quando nós promovemos o ciclo de formações aqui, nós contamos muito com as universidades. Como o nosso prefeito muito falou aqui no início, nós temos a felicidade de ter 3 universidades aqui no nosso município, que é a Universidade Federal de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal, e com eles nós fazemos projetos integrados para que possa possibilitar essa formação. Nós desenvolvemos aqui, principalmente agora, junto com o Comitê de Secretarias, o projeto com as mulheres no assentamento, de ir até lá, fazer o processo de escuta, perceber essas mulheres e mapear qual delas tem esse desejo de querer, né, voltar a estudar, ou de aquelas que não tiveram a oportunidade ter essa formação nas suas mãos. E nós estamos aqui com um projeto em parceria com o IFG de Mulheres no Artesanato, que busca justamente isso. Aquela mulher que não foi alfabetizada, não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental, que é a educação básica. Nós estamos trabalhando com elas aos sábados, porque nós temos que perceber essa desigualdade de gênero, que para a mulher, aqui nós temos uma realidade de muitas mães solos, muitas mulheres que são, né, ali, que cuidam das suas casas, e elas que têm ali e não tem uma rede para ajudá-las a buscar essa formação. Então, a gente está trabalhando aqui aos sábados, de 15 em 15 dias, tendo a parceria da prefeitura, juntamente com as universidades, para possibilitar que essas mulheres elas possam inserir tanto nessa oportunidade de geração de trabalho e renda com o artesanato, quanto também ter uma formação intelectual para que elas possam fazer aqui que nós chamamos do Enseja. O Enseja é aquele curso aquela possibilidade que a pessoa tem de fazer uma prova para que ela possa concluir e ter o diploma. E aí nós vamos trabalhar essa preparação dessas pessoas com os conhecimentos científicos, né, das áreas de humanas, biológicas, e também as áreas que elas vão precisar para fazer essa prova, preparando elas para fazer essa prova e também agregada a isso, trabalhando os saberes das mãos, que aqui em Goiás é forte em virtude do turismo. Então, a gente tem muita parceria com as universidades. Não sei se eu respondi, mas a gente procura trabalhar isso.
Rodimar, agora é a nossa vez de Guimarães. Antes de mais agradecer pelo facto de elencar aqui aquilo que nós estamos a fazer em Guimarães. E efetivamente é verdade, todo o processo tecnológico ou que utiliza a tecnologia como meio é sempre baseado na participação pública. Quer isto dizer, todos os projetos das cidades inteligentes que nós implementamos são projetos que passam por uma fase de prototipagem na cidade, no espaço urbano, no qual o cidadão participa e no final releva se tem interesse ou não. A partir desse momento, este projeto é replicado na cidade, noutros pontos, ou nas vilas do Concelho de Guimarães. Temos outros processos complementares, nomeadamente um orçamento participativo e um orçamento participativo escolar, no qual as pessoas é reservada uma fatia do financiamento público para que as pessoas possam apresentar projetos, ou as escolas, no orçamento participativo das escolas, e possam implementar esses projetos que vão a escrutínio, vão a votação, e possam implementar esses projetos na cidade. Aí são projetos que já partem da cidadania participativa e não do município. Também temos outros projetos ligados à ciência. É um projeto muito engraçado, muito giro em Guimarães, que é um projeto ligado à parte da flora e da fauna, no qual Guimarães tinha a necessidade de catalogar todas as espécies que existiam na cidade, de flora e fauna, e que pedimos, através de uma aplicação para telemóvel, de um aplicativo para telemóvel, pedimos ao cidadão que tirasse fotografias às plantas, aos animais, e aí, a partir desse momento, tivemos um catálogo da cidade relativo a toda a fauna e flora que estava aqui no território. Por isso, todos estes projetos que nós fazemos, todos estes projetos que nós desenvolvemos, passam por aquilo que é o laboratório vivo do território. E a partir desse momento, se vimos que o projeto funciona, se vimos que o projeto age em prol daquilo que é uma necessidade do município, implementamos e replicamos. Não sei se respondi ou não. Perfeito, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim. Muito obrigada pelo compartilhamento das informações. Foi muito enriquecedor ver como as coisas têm sido implementadas em cada município. E a gente se encontra novamente na quinta-feira dessa semana, que a gente vai ter o município de Valongo e Juazeiro do Norte, aqui do Brasil, né, de Ceará, apresentando. Então é isso. Muito obrigada a participação de todos. Obrigada a todos e a todas e até breve. Obrigado a todos e a todas, até breve. Um abraço.